Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, que discute com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. Hoje nós vamos apresentar a audiência pública que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa sobre a presidência do deputado Carlos Gianazzi, exatamente falando sobre a Frente Paulista em defesa da Previdência Pública. Esta é a primeira parte da nossa conversa. Você vai ver, vai ouvir esclarecimentos sobre o que quer o governo com a reforma da Previdência. Acompanhe. Quero parabenizar vocês por esse movimento aqui dentro da Assembleia Legislativa e dizer que nós estamos irmanados nessa luta também, porque a PEC 6 do governo federal, do governo Bolsonaro, ela não representa a reforma da Previdência Social Pública, representa a destruição da possibilidade de aposentadoria. É um projeto encomendado pelos bancos, pelos rentistas, pelos especuladores da dívida pública. É um projeto encomendado pelas empresas privadas de previdência que querem, querem esse fundo previdenciário que é bilionário. Eles estão de olho nesse fundo previdenciário, até porque nós acompanhamos de uma forma mais geral toda essa crise do capitalismo nacional, internacional, sobretudo após 2008, após a crise financeira mundial. Ela bateu no Brasil também com muita força e o capital financeiro não pode perder nunca, A acumulação capitalista, isso não existe perda. E quando essa possibilidade ela existe, o que acontece? O capital ataca os fundos públicos, mais do que vem atacando. Então, eles querem agora atacar o orçamento da Previdência Pública e Social brasileira. Por isso que houve uma tentativa no governo Temer, houve agora e tem agora a tentativa da PEC 6. E lembrando que não é só a questão da Previdência, não é só a questão da aposentadoria e da pensão. A Previdência Social do Brasil cumpre um papel importante numa questão básica para nós, que é a questão da distribuição de renda. É o principal instrumento de distribuição de renda hoje no Brasil, é a Previdência Social. 70% dos municípios brasileiros dependem da economia da Previdência. Se ela for aprovada, nós vamos ter um verdadeiro caos nesses municípios. Então, é muito grave esse projeto. Por isso que é muito importante que todos nós estejamos aqui hoje, irmanados na luta da resistência contra a PEC 6. O deputado acabou falando uma coisa importante, como é mentira o que se coloca aí na reforma da Previdência, que tudo vai melhorar no Brasil. Você acabou de falar que as cidades estão todas preocupadas, os municípios estão todos preocupados, porque, na verdade, vai acontecer o inverso. Se aprovada a reforma, tem uma coisa que vai acontecer para os servidores daqui para frente. Não vai precisar mais brigar por Previdência, porque ela vai acabar. Tá certo? Então, essa reforma, na verdade, é acabar com a Previdência, não é uma reforma da Previdência. Quando você fala em tirar da Constituição a Previdência, quando você fala em capitalização, aonde só o cidadão vai contribuir para ele mesmo se tiver dinheiro no final, no momento da sua aposentadoria. Não tem governo no meio, não tem mais empregadores no meio. É o fim da reforma previdenciária. Então, esse é o primeiro ponto que temos que colocar na nossa cabeça. Ou nós fazemos uma briga séria e derrubamos isso, ou não vai ter mais previdência pública social no Brasil. Claramente isto. Então, até quando a gente discute que emendas a gente vai colocar, por que vai colocar tua emenda, a gente até topa que tem emendas, mas, na verdade, é tão ruim que é difícil remendar. Então, no fundo, o que nós queremos é que essa reforma da Previdência saia do jogo, saia de qualquer possibilidade de aprovação. Tá certo? A gente fica preocupado, ou seja, no sentido de como nós podemos fazer o melhor.
né? E aí, diante de uma situação tão grave, né, tão desastrosa, o governo dizendo tanta mentira, não é de hoje, né, há muito tempo, mentira que engana a sociedade. E aí nós temos aqui uma relação aqui de várias dezenas de entidades que temos o conhecimento de tudo isso, e aí eu vejo que a responsabilidade repartida para cada um de nós aqui, ela é muito grande, né? Ou seja, o peso é grande, mas repartindo para cada um, nós poderemos fazer uma ação muito forte para trabalhar, para desmascarar, né, essa proposta que está lá, que é a mais absurda que eu conheço em 30 anos de luta sindical. O que nós precisamos é de reforma da política monetária no Brasil, né? Nós precisamos de fazer auditoria da dívida pública, tantas outras coisas, que é o mesmo foco no sentido de que, por isso, que o que falta eles tirarem do orçamento da União é tirar um percentual daquilo que representa ainda, que é a Previdência. Porque, vamos pensar, eu vou ser assim, crítico como líder sindical, de que ao longo dos anos toda a luta foi importante, todas as organizações foram e são importantes. Mas é um momento que nós temos que fazer um enfrentamento de algo que atinge toda a sociedade. E eu não vejo mais hoje as centrais com força para impor sobre isso. Eu não vejo também as confederações, são 22, né, de trabalhadores, para impor sobre isso. Tantas outras organizações, eu falei de grau máximo, individualmente, como fazer isso? Por isso que eu acho que o trabalho que despertou, e nós criamos a Frente Paulista em defesa da Previdência Social, e que nós já temos isso sendo instalado em outros estados, temos já regional, como foi informado aqui, em outras regiões estudando, eu acho que é um meio que unifica, né, as entidades sindicais, associativas, as entidades que organizam a sociedade em outros vários graus aí, que possa realmente a gente ter uma força que mostre de que o deputado que está lá, ele sabe que se ele votar, se ele apoiar essa proposta, ele vai ter resposta depois, porque a sociedade, a base dele, o eleitor dele, quem o elegeu, está se manifestando contrário. Então, assim, só apontando isso, que é talvez esse caminho que nós precisamos trilhar na forma de organizar, para incentivar todas as nossas lideranças para, né, estarmos juntos, empunhar uma luta forte aí. Todos nós estamos sendo lesados por essa previdência e que, sob uma cortina de fumaça de que nós somos os privilegiados, estão enganando também os trabalhadores brasileiros que vão ser também preteridos nos regimes de previdência, no regime geral de previdência. Então, é uma luta conjunta. Dentro disso, nós temos que chamar a atenção da população que os piores, os mais prejudicados vão ser eles, porque a qualidade do serviço público vai cair, a qualidade e é o único bem do descamisado, como dizia o ministro, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o patrimônio do descamisado, é o serviço público. Nós temos que brigar com isso, brigar pelos nossos direitos e, principalmente, prestarmos atenção que a reforma ela foi fatiada propositalmente. Ela foi fatiada em capítulos para que nós, os professores, só prestem atenção nas modificações dos professores, os policiais na modificação dos policiais, os deficientes na modificação dos deficientes, e assim vai. E não tomem conta do contexto da reforma da Previdência. Nós temos que ir para as redes sociais. Nós, do FOCAI, junto com as entidades nacionais, estamos indo atrás de algumas empresas para contratar, justamente para fazer uma propaganda e irmos para as redes sociais. E não adianta eu ir para a rede social, qualquer um de nós que somos dirigentes, porque senão vão apontar, vão pesquisar, o governo vai achar e vai ver, ele é o presidente da associação tal, está querendo garantir os privilégios. Então, nós temos que trabalhar com uma propaganda muito bem feita e pontual, para que todos possam saber o que realmente está acontecendo e como estão sendo enganados. Não só os servidores públicos, mas o do regime geral de previdência também. O número mais importante foi aquele que o deputado Carlos Gianazzi disse aqui. 70% dos municípios do Brasil dependem da Seguridade Social. Ponto. Se fizermos uma reforma da Previdência como essa pretendida agora, nós quebramos a economia do país. E faço uma pergunta. Isso tem um custo.
Qual é o custo de transição de um regime de solidariedade para um regime de transição? Porque muita gente vai permanecer no regime de hoje, só que as contribuições não vão mais para aquele regime. Qual o custo? Eu não sei. Mas o governo também não disse qual é esse custo. O governo diz que vai economizar 164 trilhões de reais em 10 anos com a reforma da Previdência e que essa é uma reforma feita para suprimir privilégios. Primeiro, privilégio não existe. Se o servidor público pode se aposentar com 6,72 vezes o valor do teto do regime geral de previdência, ele também paga 6,72 vezes mais que o teto do regime geral de previdência. Sem contar que o servidor público aposentado paga a previdência, o que não acontece no regime geral. Mas não vamos nos dividir, porque aí seremos conquistados. É importante apontar que desse 1.164 bilhões de reais, 715 bilhões de reais serão suprimidos do regime geral de previdência social. Portanto, esse regime de solidariedade deu certo, esse regime de capitalização, onde ele foi aplicado, não deu certo. Defender a previdência para todos, solidária, não é defender privilégio. É defender um país melhor para todos. É defender o país que foi inscrito na Constituição Federal de 1988. Muito obrigado aos senhores pela atenção. Então, eu vim aqui me colocar à disposição para que vocês contem com mais uma parlamentar em defesa dos senhores. Será uma honra lutar ao lado de vocês, porque o pouquinho que eu sei, eu aprendi com grandes mestres aqui dessa mesa, e dizer que a PEC 06, a 06, ela é um engodo, uma fraude. No caso dos militares, ela suprime o artigo 40, onde ela diz que as pensionistas e os inativos ficarão sobre o regime da SP-Prev, mas serão subordinados ao governo do Estado. Porque aí fica mais fácil de dividir o ativo do inativo, tirar as gratificações, tirar os benefícios, né? E aí o ativo, que não vai ser atingido, que tem que trabalhar, no caso da Polícia Militar, vai ficar lá como cordeirinho. Outra coisa, tem um outro artigo nessa PEC 06 que é uma aberração. Ela compara as forças auxiliares, que são os policiais militares, com as forças armadas, que não tem nada a ver. Ou seja, eles querem criar policiais temporários, policiais militares temporários. Bom, o Exército trabalha aquartelado, é um serviço mais de inteligência, de fronteira. Como é que nós vamos pegar uma pessoa que não tem expectativa nenhuma de plano de carreira, vamos colocar ele dentro da polícia, vamos ensiná-lo, vamos abrir coisas confidenciais, vamos dar um armamento para ele temporariamente. Depois a gente manda ele embora, sem nenhum custo para o Estado, e logo, logo nós vamos ter milícias andando por aí e tomando conta daquilo que é nosso. Então, a Polícia Militar do Estado de São Paulo está engatinhando nesse aprendizado. A polícia ela é reprimida porque ela não pode ter sindicato, ela não pode se organizar. Para isso que nós estamos aqui, não só como familiares de policiais, como policiais da reserva, aqui representando a Polícia Militar, a Polícia Civil, e dizer aos senhores que nós estamos atentos e queremos, sim, nos unir aos senhores para que isso não passe, porque vai ser muito fácil. A hora que chegar aqui, os governadores já estão lá se articulando. Quando a SP-Prev vier nas nossas mãos aqui como parlamentares e tivermos que decidir, a resposta vai ser: não é culpa minha. Está lá, foi feita lá, lei federal, eu não tenho nada a ver com vocês aqui. Vocês se virem e a gente vai ficar vendido. É isso aí, muito obrigada, e não se esqueçam, gente, a luta muda a lei. Um beijo. Uma luta não só nossa, dos servidores públicos, né, trabalhadores do serviço público, mas dos trabalhadores em geral. A gente tem que fazer esse discurso com a sociedade, dizendo que essa reforma que está aí, a PEC da morte, ela ataca a gente, lógico, ataca os servidores, mas ela ataca toda a sociedade também. E aí, muito se falou, já se falou bastante, eu só colocar 3 pontos, né, que a gente queria apontar. O primeiro, que a PEC ela ataca excessivamente os mais pobres, né? A gente vê lá a redução do BPC, a gente vê o ataque às mulheres, principalmente as professoras, né? Assim, que vão ficar na sala de aula até os 60 anos de idade. Então, quem idealizou a PEC, acho que nunca não sabe o que é estar dentro de uma sala de aula, né? Não sabe o que é isso. Então, a PEC vem para isso, o trabalhador rural, ela vem penalizando os mais vulneráveis aí da sociedade. O segundo ponto que foi apontado também, colocado aqui, é a capitalização, né? A gente acaba com o regime princípio da solidariedade, que foi esculpido aqui na Constituição de 88.
onde quem está na ativa contribui para quem já está aposentado. Então, isso é o fim do sistema, e a capitalização, onde nós tínhamos a contribuição do trabalhador, do governo e dos empresários, né, ela acaba e fica só a contribuição do trabalhador. Então, aquele que tem mais condições, se ele quiser uma previdência um pouco melhor, ele vai para o mercado, ele vai para o mercado financeiro fazer uma previdência complementar. E a maioria da população, a grande, imensa maioria da população, não terá essa oportunidade, ela vai ficar precarizada com a sua aposentadoria, com a sua previdência. E um terceiro ponto, que é muito importante, esse a gente tem que brigar muito, é a desconstitucionalização, né? Tirar direitos e garantias da Constituição Federal, passando para leis ordinárias, leis mais fáceis de serem alteradas, né? E tirando também a autonomia dos estados e dos municípios, né? De legislar também sobre a Previdência. Isso é muito grave, e isso não pode passar de forma alguma, né? Então, a gente tem que fazer essa luta incessante. Aqui no município de São Paulo, nós tivemos, quem daqui acompanhou bem, um esboço do que foi isso aqui da PEC da morte, né? Teve o Sampaprev, uma reforma, na verdade, é uma lei do confisco salarial, reduzindo o salário dos servidores públicos aqui. Então, esse projeto de lei foi encaminhado desde 2017. Em 2018, teve um grande movimento em frente à Câmara Municipal, com mais de 100 mil pessoas, e um dos idealizadores aqui da reforma da Previdência do município, o senhor Paulo Elber, esse foi um estudo feito pela FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, patrocinou um estudo aqui no município de São Paulo, mostrando as vantagens dessa reforma previdenciária aqui no município. Um banco, uma federação dos bancos tratando da Previdência. Então, isso foi apresentado, foi assim, um enfrentamento muito grande dos mais de 100 mil servidores de frente à Câmara Municipal, e conseguimos reverter uma parte, né, dessa reforma previdenciária, mas passou a alíquota de 14%, reduzindo, né, rasgando a Constituição Federal, que tem o princípio da irredutibilidade do salário, e a partir do mês que vem, agora de abril, teremos a redução dos salários dos servidores do município de São Paulo, da maior cidade da América Latina. Nós teremos o princípio constitucional rasgado, né, jogado no lixo por conta dessa reforma aqui. E um dos idealizadores dessa reforma aqui do município de São Paulo, ele está hoje, esse Paulo Weber, ele está na equipe do Paulo Guedes. Ele está na equipe do ministro Paulo Guedes, e o que foi apresentado aqui, essa alíquota progressiva, aqui era até 19, lá é até 22, ele está lá, e a gente tem que combater, fazer esse esforço de lutar, as entidades mostrando para a população, né, o malefício que é essa reforma, é uma destruição total da Previdência aqui no Brasil, né, copiando os exemplos aí que já foram citados de outros países, e a gente não vai permitir que isso aconteça. Então, ninguém larga a mão de ninguém e vamos à luta. Muitos perguntam para mim, quem será prejudicado com essa proposta de reforma? A minha resposta é todos, indistintamente todos. Trabalhadores da sociedade privada, trabalhadores do serviço público, aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência Social. Por quê? Porque essa proposta, na realidade, é uma proposta de extinção do sistema de segurança social, tá? Não é só a reforma da Previdência em si, mas a assistência, a saúde também terão reflexos, e reflexos pesados. Em relação a essa questão, os aposentados também terão problemas? Sim. A partir do momento que nós entrarmos no sistema de capitalização, nós estaríamos caminhando para o quê? O cofre, uma hora, será esvaziado. Certo? Então, não são só os ativos, os que estão na expectativa de ter o direito, mas também os que já usufruem desse direito. Me perguntam também, a segurança... nós já estamos seguros, nós já estamos com o direito adquirido, né? O que é esse direito adquirido? Nós já cumprimos todos os requisitos e estaremos usufruindo. Mero engano, porque a partir do momento que você tem um cofre vazio, esvaziado, pelos governos que vieram a partir de Fernando Henrique, que estão praticando políticas públicas, que estão realmente direcionando para esse esvaziamento do cofre da Previdência, da Seguridade Social,
o resultado será qual? Nós não teremos nenhum benefício. Então, os benefícios de hoje estarão na história do país. Isso é muito grave, senhores, é gravíssimo. Em relação, então, primeiro ponto, a capitalização. A capitalização não pode acontecer, porque ela é sinônimo de extinção do sistema de seguridade social. A nossa Constituição cidadã, que hoje é o dia da Constituição Federal, né, brasileira, ela está com uma sentença de morte decretada. E nós não podemos deixar que isso se efetive. Acredito que todos nós aqui, lideranças, temos a missão de estar passando para o povo as verdades. Estas são as verdades cruas e nuas. E nós devemos atuar, todos nós, nossos familiares, nossos amigos, como agentes multiplicadores de conhecimento da verdade, porque não é a verdade que está sendo divulgada amplamente. Nós somos, sim, formiguinhas, mas são as formiguinhas que fazem um grande trabalho. Então, vamos nos unir e vamos estar divulgando as verdades para o nosso país, porque é o nosso país que irá para frente, sim. Nós sabemos, de sobejo, quais são os dramas que nós estamos enfrentando na Previdência. Nós sabemos também que, como estratégia de marketing, o mercado financeiro, os bancos e o mercado financeiro, elegeram o que no pugilismo se chama sparring, né? Aquele que vai apanhar em nome de todos. E eles elegeram que os servidores públicos iriam ser as pessoas que iriam apanhar da sociedade e para ser o bode expiatório da implantação da reforma da Previdência. Muito bem. Eu gostaria de propor que nós retribuíssemos a gentileza do sistema financeiro e dos bancos. E nós tenhamos como alvo objetivo da nossa luta, como eles conseguiram personificar no serviço público o grande vilão, nós temos motivos mais do que suficientes para retribuir essa gentileza e eleger o sistema financeiro como o grande vilão da reforma da nação. E nós ainda temos mais uma questão. Qual é? Eles nos elegeram porque havia um ânimos na sociedade receptivo a falar mal de nós. Não importa por que motivos, ao longo do tempo, isso foi se sedimentando. E eu diria que esse mesmo ânimos nós encontraremos na sociedade em relação ao sistema financeiro e aos bancos, que tem muito claro que eles são sempre os grandes beneficiários de tudo o que acontece. De todas as reformas, eles são os que passam e são os grandes beneficiados. Como que a gente faz chegar, por exemplo, à sociedade que eles buscam, em números redondos, algo em torno de 700 bilhões de reais de economia nos próximos 10 anos nas aposentadorias do brasileiro. 700 bilhões. Como é que nós fazemos chegar à sociedade, por exemplo, que os mesmos 700 bilhões de reais foi o que custou à nação só a remuneração da sobra de caixa diária dos bancos? Ora, será que não é mais do que na hora, Gozzi, de nós fazermos chegar com clareza à sociedade quem é o verdadeiro vilão da nação? Porque essa é a realidade que nós estamos nos deparando. Amigos, vamos trazer por último, é muito importante termos em mente, trazer por último a sociedade para dentro dessa luta. Fazer ela participar bastante dessa luta. E eu acho que bons passos podemos dar nesse sentido, né, Gozzi? Tá? Então, amigos, que tenhamos uma luta, porque temos uma guerra, que tenhamos uma luta forte pela frente de vitória. Todos sabemos que a CPI da Previdência provou que o sistema de previdência é superavitário. Então, houve agora essa situação de propaganda enganosa
para que o governo consiga convencer a sociedade do contrário. Eu vou falar aqui alguns aspectos específicos aos policiais. A proposta da Previdência, da forma como está, ela reduz importantes mecanismos de reconhecimento daqueles que estão na linha de frente da segurança pública. Todo policial ele faz o compromisso com a sociedade, inclusive com a sua própria vida, para proteger a sociedade. E, em resposta a isso, o Estado, embora não ofereça condições ideais de trabalho, ele se compromete ainda menos com a aposentadoria. Ao permitir que o policial, ao cumprir 20 anos de atividade estritamente policial e 30 anos de contribuição, pode se aposentar sem sofrer redução nominal dos seus rendimentos. E quando os colegas da ativa receberem reajuste, o aposentado teria os mesmos termos dos reajustes. O problema é que esse acordo implícito firmado entre o policial e o Estado corre um sério risco. Caso permaneçam as regras daquilo que o governo federal denomina como nova Previdência, a PEC 6 de 2019, ela quebra totalmente o tratado que foi feito com os antigos policiais, pois altera os tempos necessários para a aposentadoria, sem sequer estabelecer as regras de transição para a idade mínima. E, da mesma forma como trata os novos os policiais antigos, agora, como ele trata os novos policiais, é ainda mais preocupante essa quebra de acordo com quem ingressa na carreira. Faz com que aqueles que entrarem na polícia após a Previdência tenham apenas 2 opções ao fim da sua carreira: a redução drástica da sua renda ou trabalhar até morrer. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E discutimos com você, aqui na audiência pública sobre a presidência do deputado Carlos Gianazzi, o que é a Frente Paulista em Defesa da Previdência Social Pública. No próximo programa, você vai ver a segunda parte dessa audiência pública. Até lá!